Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Falamos em outros programas sobre Lua, movimentos da Lua, influências da Lua, e vamos continuar falando mais, porque tem muita coisa a falar. Então, o dia é quente, a noite é fria. Então, eu gostaria de saber, por que o sono da noite descansa mais? Por quê? Qual a influência da Lua? Tem alguma influência na Lua? No sono? Por que a gente tem que dormir uma certa parte da vida para poder descansar? O que influencia, o que acontece no nosso corpo com essas energias todas movimentando em volta da gente? Essa pergunta, certamente, o Dr. Carlos vai poder contribuir em muito, mas antes dele fazer esta preleção, eu gostaria de lembrar as pessoas, porque na cultura racional nós aprendemos e somos esclarecidos da formação cósmica de tudo, ou seja, da verdadeira causa antes do efeito. Nós olhamos o efeito da noite e do dia, nós associamos o nosso comportamento biológico com a noite e com o dia, com relação ao sono é muito forte isso. Realmente as pessoas que trabalham de noite e dormem de dia têm uma saúde totalmente diferente das pessoas que fazem exatamente o oposto, né? Porque a natureza nos preparou para isso. E o Universo em Desencanto nos prova e comprova por que é assim. Quer dizer, nos efeitos que nós sentimos, a justificativa, a prova e a comprovação do que ele está nos mostrando, que como é formado o ser humano, dentro desse campo fluídico, elétrico e magnético, que nós não sabíamos exatamente que era um campo fluídico, elétrico e magnético, mas antes de ser este conjunto, que é um conjunto fluídico, elétrico e magnético, era algo que gerou e formou e se transformou nisso. E o ser humano, ele sempre esteve aqui. Ele hoje está aqui, nós estamos aqui, numa forma de uma máquina. Mas antes de ser máquina, éramos habitantes. Habitantes de um mundo superior. Ou seja, a verdadeira divindade, a verdadeira essência da nossa verdadeira origem não é a máquina elétrica e magnética. A máquina elétrica e magnética é a projeção das ações de um mundo anterior. Que as mecânicas da transformação são exatamente neste sentido, para que a gente possa se conhecer. Então, nós hoje analisamos os efeitos, mas pelo conhecimento da primeira causa, de como tudo funciona, nós podemos, então, inferir ou deduzir ou compreender de como tudo isso veio se transformando e de como corrigir e como se adequar, que é mais importante, você saber que a sua saúde depende da saúde do planeta, ou do nosso sistema, vamos dizer assim, né? Planeta numa relação, uma referência ao conjunto elétrico magnético. Não é só aquela bolinha que dizem que está girando no espaço. O planeta aí tem no sentido do sistema eletromagnético. Então a nossa formação, ela é de acordo com esse conjunto, e na nossa formação a gente sente esses efeitos. Então, antes de ser dia e noite, não havia dia e noite, havia uma luz só, era uma formação só, uma formação cósmica, muito antes deste mundo existir da forma que existe. Então, tudo isso é importante que a gente esteja com a mente aberta para compreender essa nova terminologia, porque exatamente o terceiro milênio vem revelar isso tudo em nós, e em nós mesmos, à medida dos efeitos, mas sabendo que não há efeitos sem causa. Então, tudo isso tem a ver com a máquina do raciocínio, que é a máquina do corpo de matéria, que foi formada não pela água e pela terra. Esta máquina foi formada por uns tantos habitantes do mundo racional que deram origem à transformação da água e da terra. E aí, então, esta máquina do raciocínio é que passa a ser como que o habitante, a referência a este habitante inicial. E tudo acontece para lapidar, para desenvolver, amadurecer e fazer voltar ao seu estado natural. Então, a máquina do raciocínio, que está no corpo de matéria, chama-se glândula pineal. E a glândula pineal, Dr. Carlos, por gentileza, como que funciona a glândula pineal nessa mecânica do dia e da noite? Isso daí, só repetindo o que você falou no programa anterior, que é revelação do racional superior no Universo em Desencanto, o relógio da natureza, o relógio cósmico, o Sol marca as horas, a Lua marca os quartos, as estrelas marcam os segundos.
Então tem um relógio cósmico, tem um relógio na natureza. E a ciência era materialista, não admitia que o animal racional tivesse um relógio biológico. Estudava nos animais irracionais, mas não admitia. E aí, na década de 50, se tornaram comuns os voos transcontinentais, e aí teve o jet lag. Jet lag é a fadiga que dá de adaptação ao fuso horário, que é óbvio que tem um relógio biológico. A pessoa leva alguns dias, pelo menos, para se adaptar quando muda para do outro lado da Terra. E aí começou a se pesquisar e chegou na glândula pineal. A fisiologia da glândula pineal, ela é chamada a regente da orquestra endócrina, né? É a glândula-chefe, e isso os cientistas falam. E basicamente são 2 hormônios. Um hormônio dá o pico ao meio-dia, que é a serotonina, que dá animação, disposição, e o outro hormônio, o pico, é à meia-noite, que é justamente para fazer o sono profundo. A melatonina. A melatonina começa a sua descarga às 6 horas da tarde, a hora que começa o dia a entregar para a noite o serviço, né? E cada 2 horas há uma carga maior de lançamento de melatonina no sangue. A questão da melatonina não é só o sono profundo. Os cientistas mesmo relacionam a racionalidade. Racionalidade é um palavrão. Sempre que eu falei em rádio, tem que traduzir, tem que falar em linguagem simples e clara. Eles traduzem por intencionalidade de consciência. Ainda é uma expressão complexa. Racionalidade, intencionalidade de consciência. Isso quer dizer que a pessoa está aparelhando racionalmente. Ela tem uma percepção da realidade, da situação, e tem uma postura, uma atitude ou uma fala que equivale ao que é o certo e vai dar certo. Isso é um aparelho racional que tem uma orientação do mundo de cima para dar certo. Isso é via glândula pineal, via melatonina, né? Melatonina diminui com a idade enquanto animal racional, mas aumenta com a evolução racional, ou seja, quem pratica meditação, principalmente leitura reflexiva, onde tem a estimulação adequada, que é o universo em desencanto, tanto na linha quanto na entrelinha, tem energia racional. Até um cego, um analfabeto, um estrangeiro que não saiba ler português, passando a mão, vai sentir essa energia. Ou seja, aquela história de usina portátil de energia e livro-Deus é um fato real. Não acredite no que a gente está falando aqui, não. A senhora que está vendo aí na internet, faça o test drive São Tomé para ver se realmente é o livro-Deus. A gente não está aqui falando porque a gente tem provas e comprovações todo dia. Voltando à serotonina, a maioria dos medicamentos antidepressivos que a alopatia usa são neuromoduladores serotoninérgicos, ou seja, inibidores da recaptação seletivos da serotonina. Por quê? Porque a gangorra dentro da cabeça do animal racional, a máquina do pensamento e da imaginação, né, é uma bipolaridade. Está sempre variando, porque a natureza varia suas cargas eletromagnéticas e no microcosmo, que não tem a imunização racional, varia também. E a pessoa está sempre naquela gangorra. Ora pensa mal, ora pensa bem, ora imagina mal, e está sempre nessa variação. Isso é uma bipolaridade, né? Todo mundo é CAPS na linguagem do pessoal que trabalha em posto de saúde, né? Então, a alopatia desenvolveu remédios, remediam, não cura, para equilibrar artificialmente essa serotonina. A serotonina é bem maior em humanos do que nos irracionais. Quando abaixa a serotonina, onde vem as doenças. As doenças é o que eu estava falando antes. Depressão é campeã, né? Década de 70, a Organização Mundial da Saúde disse que epidemia de ansiedade no mundo. Se esperava, idealisticamente, que a civilização trouxesse mais equilíbrio para a humanidade, né? Era uma esperança, né, de animal racional. Ciência e tecnologia nunca foi sinônimo de civilização, civilização aparente. E aí o que aconteceu? A ansiedade aumentou. Hoje em dia, a ansiedade criança pequena, ansiedade de pessoas de idade que não tem motivo para ficar ansiosa, ansiedade em quem mora no interior, naquelas roças que eu chamo de paraíso, e a pessoa diz, mas por que você está ansioso? Começou a tomar Rivotril, seu fulaninho? Ah, porque eu vi lá em São Paulo na televisão. Mas está na televisão, não está lá. Mas é a carga magnética que é transmitida e a áurea da pessoa não tem a imunização racional, e aí a mente se agita e
De tanta ansiedade vem depressão. Hoje em dia, 80% das depressões são ansiosas, ou seja, o animal racional cansou o cérebro, é fadiga cerebral. Fadiga crônica, fibralgias, miofibralgia, distúrbios do sono, fobias, pânicos, aí é quando a máquina, cérebro, máquina está cansado, sem neurotransmissores, e aí ele entra nas fobias e no pânico, né? E obsessões e compulsões, que são formas, como a gente falou no outro programa, sobre as terapias, a pessoa faz uma automedicação equivocada, né? Ou uma ritualização psicológica, ou compulsão por usar alguma coisa para fazer um falso positivo na mente, para passar aquele pico de ansiedade. Tudo isso, serotonina, quando está boa, o animal racional está progredindo aqui na matéria, mas com equilíbrio. A serotonina é produzida pela glândula pineal e em outras partes do nosso corpo também, né? Ela é para equilibrar as funções. A gente é programado para comer e depois de comer sobe a serotonina para a gente ficar satisfeito. Eu sou químico, o senhor é médico, mas a tal da dopamina, ela entra nessa brincadeira? A gangorra no sistema de recompensa na base do cérebro, é onde a natureza programou a humanidade para tudo que a gente faz. Sistema de recompensa na base do cérebro é um circuito neural de excitação, sensação de prazer e forte motivação para repetir o ciclo. Um círculo vicioso. Então, excitação é norepinefrina, parente da adrenalina, deixa a pessoa excitada por alguma coisa, né? Dopamina é a sensação de prazer. E aí a dopamina dá relevo, o animal racional percebe aquilo que lhe deu prazer e vai querer repetir o ciclo. E o balanço da serotonina que fica no meio dessa gangorra, dá um balanço de baixo para cima. Agora a melatonina dá um equilíbrio verdadeiro, porque é de cima para baixo. É a mesma molécula da serotonina, só que ela é trabalhada quimicamente somente na glândula pineal, e aí se transforma em melatonina, e aí dá aquele equilíbrio interior, aquela racionalidade. Doutor Carlos, os neurotransmissores, no caso, são os agentes que colocam a máquina do raciocínio, que a gente sabe na cultura racional, que é a consequência da materialização dos habitantes do mundo racional. Esses neurotransmissores, eles é que nos dão a percepção do corpo, da vida e essa coisa toda? Quer dizer, eles é que trabalham o comando. São os mensageiros, a mesma coisa que na parte esotérica, né? Anjos são mensageiros etéricos, mensageiros em energia. Aqui, Osvaldo, e hormônios, está quente o assunto. Hormônios ou neurotransmissores são mensageiros químicos. Nós somos duas máquinas, porque muita gente associa a nossa existência como corpo e mente, mas nós somos duas máquinas. A máquina do raciocínio e a máquina orgânica, que é tudo isso. E há uma comunicação da máquina do raciocínio com a máquina orgânica. Era esse sentido que eu estava fazendo, exatamente isso. E a máquina do raciocínio suscetível às variações da natureza, pelo dia e pela noite, por todo o movimento da luz, né? Que a luz é o grande agente modulador, né? Vamos dizer assim, da máquina do raciocínio. E a pineal tem sensibilidade diretamente nela, é a única glândula onde chegam fibras aferentes, ou seja, informação neural diretamente. Então nós somos uma glândula pineal, na verdade. O habitante do mundo racional que se extinguiu na água e na terra se resumiu a uma máquina que é chamada máquina do raciocínio, que naturalmente tudo que ficou pelo caminho, né, da descida, está influenciando este núcleo que nós chamamos de raciocínio. Tanto nós somos que não existem duas glândulas pineais iguais. Cada uma é única. Eu chamo até que é um chip cósmico individual. Perfeitamente, né? Bacana. Então, o que nós somos realmente está nesta glândulazinha. É isso? O resto é periférico, acessório, ela tem ligação, muita informação que chega nela através da visão, tem nervos que vão direto nela através da visão, e também comunicação através da pele. Então, aquela questão do calor, da questão do ambiente, a informação para o relógio biológico interno se adaptar ao que está acontecendo no dia, seja inverno, verão, a hora do dia, chega essa informação para a glândula pineal e ela dá ordem para as outras glândulas fazerem os mecanismos internos de adaptação da homeostase. E lembrando o livro do Racional, o primeiro volume, ele diz assim como entra o fluido elétrico magnético, que é o dia e a noite, também entra o fluido da imunização. Então a leitura do livro Universo em Desencanto
é que vai poder equilibrar, dar a clarividência através desse contato. Então, nós estamos assim, provando e comprovando que a glândula pineal é o objeto que vai ser atingido pela leitura do livro Universo em Desencanto. Dr. Carlos, então, podemos trocar uma barrinha de chocolate pela leitura do livro Universo em Desencanto, que não engorda, né? O próprio diabo, no final do seu filme, O Advogado do Diabo, ele faz essa correlação e compara até com o amor, né? Há esses falsos positivos por conta dos neurotransmissores, né? Principalmente a dopamina, que é a sensação de prazer. Então, isso daí é onde o animal racional fica condicionado a fazer as coisas. A natureza programa o cérebro feminino, por exemplo, a falar em média 20 mil palavras por dia. Por quê? Porque esse sistema de recompensa na base do cérebro, elas têm prazer em falar. Esse sistema é ativado da dopamina, porque a natureza sabe que elas são a liga do corpo social. Não fazendo advogado do diabo, mas aqui não tem mulher não, só tem homem falando muito. Não, mas também, viu? A razão da natureza, completando por uma neurocientista, Louane Brizendine, veio aqui no Brasil em 2006, se não me falha a memória, lançar o livro dela, O Sexo dos Neurônios. Por que a natureza programou isso daí? Lá na base do cérebro, a base de dopamina, a sensação de prazer. Porque as mulheres são a liga do corpo social, o macho pode morrer, o macho pode ir embora, ou seja, precisa de muita gente para garantir que o concepto, que o filho vá vingar. Então a natureza é sábia, ela programou para tudo, programou a gente para comer, senão a gente não comeria, e assim tudo. Agora, a fase racional do terceiro milênio só chegou agora para a gente ter consciência de quem nós somos. O que nós somos, essa programação mostra o que nós somos. Nós somos programados para ser aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, e etc. O que? O que é uma coisa. Agora, quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, só estudando com atenção e carinho o livro Universo em Desencanto, para saber que o habitante do mundo racional está materializado em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. Vou repetir. O habitante puro, limpo e perfeito do mundo racional que nós fomos e vamos voltar a ser, está materializado em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. Então, cada um tem que fazer por onde? Se conhecer, desenvolver o raciocínio, a vidência, o aparelho racional e a desmaterialização desse habitante do mundo racional para voltar para o primeiro mundo, o meta-universo, o mundo racional. Imunização racional, cultura racional, livro Universo e Desencanto. Leia, conheça. Obrigado pela sua atenção.